Os feitos da antiga civilização egípcia nunca param de surpreender pesquisadores e pessoas comuns. Como os antigos egípcios puderam fazer tudo isso? Como eles conseguiram criar tais construções e transformar o antigo Egito em um verdadeiro milagre? Talvez eles tenham sido ajudados por aliens? É possível, porque há evidências de que os próprios faraós podem ser os próprios alienígenas. Vamos ver. Construções antigas. Stonehenge, na Inglaterra, a Pirâmide do Sol, no México, as linhas de Nazca, no Peru e as pirâmides do Egito. Há muito para ver. Esses objetos são magníficos e cheios de segredos. A ideia de como as pessoas antigas poderiam construí-los apenas confunde a mente. Segundo alguns teóricos, não foram as pessoas que os construíram, mas os alienígenas, que desceram do céu até nós. Bem, se eles não os construíram, então eles definitivamente lideraram o processo de construção. Tomemos um dos mistérios do mundo antigo, as pirâmides egípcias, cuja verdadeira criação não pode ser explicada em detalhes nem mesmo pela ciência moderna. Assim, os teóricos vão ainda mais longe em seus julgamentos e dizem o seguinte: os faraós, na verdade, eram híbridos entre alienígenas e humanos. O que faz algumas pessoas fazerem esse tipo de declaração? Existe alguma evidência ou é tudo conversa fiada e sem base? Para alguns, a questão de como as pirâmides foram construídas ainda está envolta em mistério. Não estou falando apenas do árduo trabalho de arrastar os blocos pelo chão e depois levantá-los, mas também da precisão absoluta na construção das pirâmides. Além disso, praticamente qualquer pessoa, não apenas os teóricos, deve se surpreender com o fato de que a pirâmide de Khufu é a estrutura mais precisamente alinhada de todas as estruturas existentes, com o mínimo grau de imprecisão. Também há uma categoria de teóricos que argumenta que as pirâmides não foram construídas por aliens. Elas foram construídas pelos próprios egípcios? Não. Segundo a hipótese deles, antes dos egípcios antigos existia outra civilização desenvolvida na Terra, que passou seus conhecimentos aos egípcios. Antes de chegarmos aos híbridos de Faraó, vamos examinar algumas das razões pelas quais certa parte das pessoas acredita que os aliens primeiro desceram à Terra, e civilizações antigas começaram a adorá-los como deuses. Vamos para a Ilha de Páscoa, onde estão as gigantescas cabeças de pedra dos Moai. Provavelmente elas foram igualmente difíceis de erguer. Há uma opinião de que os aliens também contribuíram nessa obra. E agora vamos para a Bolívia, onde está Pumapunku, um complexo ritualístico megalítico de edifícios que pesa toneladas e que também levanta muitas perguntas. Além disso, os blocos de pedra são combinados com muita precisão, o que significa que os construtores devem ter um conhecimento profundo de geometria e cantaria. Existem alguns lugares e estruturas marcantes em todo o mundo. Vamos voltar ao Egito. Vamos dar uma olhada no faraó Akhenaton, o pai do rei Tut. Tendo estudado os artefatos existentes que descreveram a aparência de Akhenaton, alguns fizeram uma suposição interessante. Seus olhos eram alongados, seu crânio era alongado e a nuca estava consideravelmente puxada para trás, como se ele realmente não fosse daqui. Veja esse relevo onde o faraó Akhenaton adora o disco solar. A divindade Aton. Se você não soubesse o que era, poderia pensar o que ele estava adorando algum tipo de aparato alienígena, como um disco voador? Talvez sim. E quanto ao formato de sua cabeça? Algumas pessoas gostariam de acreditar que isso veio do fato de que o faraó era, na verdade, um híbrido alienígena. No entanto, não há nenhuma evidência convincente para isso. É apenas especulação, ou melhor, fantasia. Enfim, ele realmente tinha uma cabeça dilatada? Se estudarmos civilizações antigas, poderemos descobrir que uma forma de crânio alongada de forma não natural era algo normal. Talvez esses crânios fossem um sinal de nobreza e pertencimento a uma classe privilegiada. O povo maia acreditava que era bonito, e os africanos confirmaram seu alto status social com esse formato de cabeça. Além disso, é bem provável que a cabeça deformada seja o resultado de uma mutação genética. E quanto a essa evidência potencial em favor dos faraós egípcios serem extraterrestres? Sabemos de um estudo genético que sugere que a linhagem dos faraós egípcios foi submetida a manipulações genéticas deliberadas por uma civilização extraterrestre. Supostamente mostrou que havia uma anomalia nos genes do faraó Akhenaton. Em suma, ele parecia ser um portador de genes estranhos. Finalmente, existe um texto antigo egípcio chamado Papilo Tuli. Os papiros que falam sobre eventos passados são de valor especial em geral, mas o verdadeiro tesouro para os ufólogos é o Papiro Tuli.
Em 1933, Alberto Tulli, diretor da filial egípcia do Museu do Vaticano, estava passeando pelo mercado local no Cairo. Em um dos antiquários, ele encontrou um papiro incomum com hieróglifos. Ele não pôde comprá-lo por causa do alto preço, mas teve permissão para fazer uma cópia. Então Tulli procurou um especialista para uma tradução. Acontece que o papiro falava de um círculo de fogo aparecendo no céu, brilhando mais forte do que o sol e assim por diante. Soa como um relatório de avistamento alienígena, né? Quão autênticas são as informações do papiro? E o papiro era autêntico em si? Afinal, os cientistas só podiam olhar as cópias. Não era o original em si, mas o fato é que o papiro original, junto com a loja, havia desaparecido misteriosamente. E quando Tulli faleceu, as cópias também desapareceram misteriosamente. Em geral, a história é duvidosa, mas é possível que seja verdade. Como você pode ver, os faraós egípcios podem muito bem ter sido aliens, embora ainda não haja provas 100% sobre esse ponto. Mas há evidências e teorias de que os alienígenas estiveram na Terra e influenciaram outras culturas e regiões. Fique ligado para aprender sobre essas teorias e outros fatos interessantes sobre aliens. Povo Dogon. No sudeste do Mali existe um povo chamado Dogon. É incrível, mas existe em completo isolamento do mundo exterior. Por milhares de anos, esse povo de geração em geração passou conhecimentos astronômicos antigos, enquanto a ciência estava apenas fazendo suposições sobre eles na época. Os Dogon acreditavam nas coisas, todas elas fatos científicos. Por exemplo, eles acreditavam desde os tempos antigos que os planetas giram em torno do Sol, que a Terra e os outros planetas giram em torno de seus eixos, que Saturno tem anéis e Júpiter tem 4 grandes satélites. Finalmente, eles sabiam e acreditavam que existia a estrela Sirius, que na verdade era uma estrela dupla. Sua estrela companheira não é visível ao olho nu e gira em torno da Sirius principal. E sim, tudo isso foi posteriormente confirmado pelos astrônomos. Saber como os planetas giram não requer tecnologia avançada. No entanto, seria necessário um conhecimento muito mais avançado para saber sobre os anéis de Saturno e os satélites de Júpiter. Mas ninguém, até o final do século XIX, sequer adivinhou sobre a existência de Sirius. No entanto, o povo Dogon sempre soube disso. Tiwanaku. Essa é uma antiga cidade da Bolívia. Mais uma vez, vemos blocos de pedras maciços pesando dezenas de toneladas. Permanece um mistério como os habitantes de Tiwanaku moveram essas pedras. Alguns especulam que as pedras foram arrastadas por troncos, mas outros acreditam que podem ter sido ajudados por alienígenas usando técnicas de antigravidade. Além disso, de acordo com algumas informações, crânios alongados já foram encontrados nesse local. Mais uma vez, voltamos à questão. Essas formas geralmente incomuns de cabeças humanas têm algo a ver com alienígenas? Isso pode ser explicado? Talvez o principal mistério dessa cidade esteja nas ferramentas que os humanos usaram para obter tais estruturas de pedra de precisão. Por exemplo, existem estruturas em forma de H, que são interligadas de uma forma intrincada que não requer absolutamente nenhuma argamassa. Junto ao Portal do Sol existe uma parede decorada com cabeças. Talvez sejam imagens dos próprios representantes de uma civilização alienígena que visitou a área. Quem sabe? O complexo da pirâmide de Gizé. Mais uma vez voltamos às pirâmides, que não nos deixam ir embora. As 3 pirâmides do complexo da pirâmide de Gizé foram construídas no Egito, entre 2560 e 2490 a.C., como tumbas para os faraós, e destinavam-se a venerar os deuses. A primeira e maior pirâmide, também conhecida como Grande Pirâmide de Gizé ou Pirâmide de Khufu, foi construída por volta de 2540 a.C. para o faraó Quéops ou Khufu. A pirâmide tinha originalmente cerca de 146 metros de altura. O comprimento da base era de 230 metros e as colunas laterais eram o mesmo. Os ângulos na base da pirâmide são quase perfeitos em 90 graus. Em suma, tudo isso mostra que os antigos egípcios tinham um alto conhecimento de matemática. No entanto, essas coisas novamente nos fazem perguntar: quem lhe deu esse conhecimento e como eles ergueram uma estrutura tão incrível? Alguém os ajudou? E se então foram aliens, cujos genes foram encontrados em um dos faraós? Isso é tudo, pessoal. Você acredita que os aliens visitaram a Terra? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.